Olá! A gente vai mergulhar hoje no material incrível do Dr. Daniel Amen para entender a neurociência por trás da felicidade. E o mais interessante, descobrir como dá para cultivar essa felicidade de um jeito prático, sabe? Que dá para medir. Vamos lá! Olha só esse número, 30%. O que é isso? Bom, é o aumento, na média, que mais de 32 mil pessoas disseram ter na sua própria felicidade. E isso depois de só um mês usando as ferramentas que a gente vai ver aqui. 30% em 30 dias. Isso é muito poderoso, né? Mostra que felicidade não é sorte, não é algo que simplesmente acontece, é uma habilidade. Algo que a gente pode sim aprender e desenvolver. Pois é, mas a gente precisa ser realista também. A infelicidade hoje, ela está em níveis recordes, sabia? Há pesquisa que fala dos americanos, mas a gente sabe que isso é uma realidade em muitos lugares. Mas, e esse é o ponto principal do Dr. Amen, isso não precisa ser o nosso destino. Existe sim um caminho, e o melhor, um caminho com base na ciência, para a gente virar esse jogo. Então, qual que é o nosso mapa aqui? Bom, primeiro a gente vai entender um pouco melhor essa crise de felicidade. Depois eu vou apresentar a estrutura principal que o Dr. Amen usa, que são os 4 círculos da felicidade. A gente vai passar por cada um, o biológico, o psicológico, o social e o espiritual. E para fechar, vamos ver como transformar tudo isso num hábito, no dia a dia. Bora lá então. Vamos entrar nesse conceito central do trabalho das Amen Clinics, que são os 4 círculos da felicidade. Pensa neles como um verdadeiro mapa para o nosso bem-estar. É uma estrutura que organiza de um jeito bem claro todos os segredos para uma vida mais feliz. E olha que legal essa analogia. É como se fossem as 4 pernas de uma cadeira. Se uma delas está bamba, a cadeira inteira fica instável, né? Então, o círculo biológico é a nossa parte física, o nosso corpo, o nosso cérebro. O psicológico, bom, é a nossa conversa interna, sabe? Aquela vozinha na cabeça. O social são as nossas relações, nossas conexões. E o espiritual é aquele senso de propósito, de fazer parte de algo maior. Para ter equilíbrio, todas as 4 pernas precisam estar firmes. Ok, vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. O nosso cérebro, a parte física. A saúde biológica não é só uma parte da felicidade. Ela é o ponto de partida. Pensa bem, sem um cérebro funcionando direitinho, todo o resto fica muito, mas muito mais difícil. E aqui vem um ponto que é chave para entender tudo isso. O que faz uma pessoa feliz pode não ter efeito nenhum em outra. O Dr. Amen diz que a felicidade depende muito do nosso tipo de cérebro, que é único. Ou seja, não existe uma receita de bolo que sirva para todo mundo. E essa tabela aqui detalha essa ideia de um jeito fascinante. Olha só, uma pessoa com um cérebro do tipo espontâneo adora novidade, adora surpresa. Já quem tem o cérebro persistente se sente bem com rotina, com previsibilidade. E tem o equilibrado que gosta de segurança, de seguir as regras. Entender qual desses tipos tem mais a ver com a gente é o primeiro passo para criar um caminho que realmente faça sentido para a nossa felicidade. Mas olha, independente do nosso tipo de cérebro, uma coisa é universal. A saúde dele é o grande elo perdido para a felicidade. E para ajudar a gente a otimizar essa saúde, as Amen Clinics criaram um guia bem prático. É um acrônimo chamado Bright Minds, que resume os 11 principais fatores de risco que a gente deve evitar. Não precisa decorar a lista toda, de jeito nenhum. O importante é pegar a ideia principal. Coisas como fluxo sanguíneo, por exemplo. Um bom fluxo leva oxigênio e nutrientes para o cérebro. Ou a inflamação. Uma inflamação crônica no corpo pode bagunçar totalmente os nossos neurotransmissores. Ou seja, cuidar do sono, da alimentação, da saúde do corpo, tudo isso tem um impacto direto no nosso humor. É uma forma super concreta de buscar a felicidade. Tudo bem, saímos do círculo biológico e agora a gente vai para o próximo, o psicológico. A gente sai do hardware, do cérebro físico, e entra no software, na nossa mente. E aqui, a gente entra num verdadeiro campo de batalha, onde os nossos pensamentos podem ser os nossos melhores amigos ou os nossos piores inimigos. E o conceito central aqui é o que ele chama de ANTs. Em inglês, a sigla para pensamentos negativos automáticos. E a palavra ant significa formiga, o que é uma ótima imagem. Sabe aquelas vozinhas chatas na nossa cabeça que aparecem do nada, sem serem convidadas e só falam coisa ruim? São elas. O Dr. Amen chama isso de infestação mental. E a regra de ouro é muito, muito simples. A gente não precisa acreditar em todo pensamento bobo que passa pela nossa cabeça. E olha que legal esse exemplo de como esmagar uma formiga dessas. A pessoa pensa, eu nunca mais vou conseguir trabalhar. Esse é o pensamento negativo automático. A técnica é parar, questionar esse pensamento e virar a chave. Substituir por algo mais realista e positivo, como
eu tenho habilidades valiosas que vão me ajudar a conseguir um emprego. É uma habilidade prática, sabe? É aprender a reescrever o nosso próprio roteiro mental. Beleza, já falamos do cérebro, da mente, agora a gente vai expandir o foco. Vamos olhar para fora, para as nossas conexões com os outros e também para dentro, para o nosso senso de propósito. A gente entra agora nos dois últimos círculos, o social e o espiritual. E o que pinguins têm a ver com felicidade? Parece estranho, né? Mas essa história que o Dr. Amen conta é fantástica. Ele estava observando um treinador de pinguins. E tinha um pinguim chamado Fred. E o treinador fazia uma coisa muito simples. Toda vez que o Fred fazia algo certo, ele era notado, ganhava um afago e um peixe. O treinador simplesmente ignorava os erros e focava só em reforçar o que era positivo. E a lição do pinguim nos leva direto para o sexto segredo da felicidade. Perceber mais o que a gente gosta nos outros do que o que a gente não gosta. Pensa nisso. Assim como o treinador reforçava o bom comportamento do Fred, a gente pode fazer o mesmo nas nossas relações. Em vez de ficar apontando o dedo para cada coisinha errada, que tal começar a notar e valorizar o que as pessoas fazem de bom? É uma mudança de foco pequena, mas com impacto, nossa, gigantesco. E isso nos conecta com o último círculo, o espiritual, que no fundo se resume a essa pergunta aqui. A vida tem significado e propósito? Isso não é só papo filosófico, não. As pesquisas mostram que ter um senso de propósito está ligado diretamente a mais satisfação, menos depressão e até a viver mais tempo. É, literalmente o que dá uma razão para a gente pular da cama de manhã. E o mais curioso sobre encontrar esse propósito, pelo menos na abordagem do Dr. Amen, é que a maioria das perguntas que nos ajudam a achá-lo são sobre os outros, não sobre nós mesmos. Isso mostra que a felicidade, muitas vezes, não é algo que a gente persegue diretamente. Ela é quase um efeito colateral, um subproduto de uma vida dedicada a ajudar, a servir, a fazer a diferença na vida de alguém. Certo. A gente viu toda a teoria, os 4 círculos, os segredos, mas a pergunta de $1 milhão é: como a gente coloca isso em prática no dia a dia? A chave é exatamente essa: transformar todo esse conhecimento num hábito diário. E a proposta do Dr. Amen não é uma lista de tarefas enorme. É algo bem mais simples e poderoso. Um check-in diário, com algumas perguntas. Perguntas como: isso que eu estou fazendo agora é bom ou ruim para o meu cérebro? Ou: o que de bom aconteceu hoje? Ou ainda, pensando nos outros, eu estou reforçando o que eu gosto ou o que eu não gosto no comportamento das pessoas? E claro, o que eu fiz hoje está alinhado com os meus objetivos de vida. É como ter uma bússola diária. E o ponto central é esse. É a prática de fazer essas perguntas todo dia, que transforma informação em transformação de verdade. É esse o mecanismo que pega toda essa neurociência e coloca ela na nossa rotina, solidificando a felicidade como um hábito e não como um acaso. E para a gente fechar, tem essa mensagem do Dr. Amen que é, nossa, muito poderosa. A ideia de que a gente não está preso ao cérebro que tem. A gente pode sim melhorá-lo. Essa noção de que nosso cérebro é maleável, que ele pode mudar com as nossas ações, é o coração de toda essa abordagem. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A ciência está aí, as ferramentas estão disponíveis. Então a pergunta não é mais, será que é possível? A pergunta agora é, qual vai ser o primeiro passo? Se a gente soubesse que pode ser 30% mais feliz em um mês, qual seria aquele pequeno hábito para começar hoje?